Beleza, galerinha? Estou aqui de volta, professor Neto Silvino, professor de matemática do canal do Saber. E nesta aula a gente vai falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. A gente vai abordar aqui a definição de uma função quadrática. A gente vai calcular as raízes pela fórmula de Bhaskara e utilizar também o método da soma e do produto para encontrar as raízes de uma função quadrática. A definição de função quadrática chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de R em R, ou seja, qualquer função que tenha domínio nos reais e imagem também nos reais, que tenha esta lei de formação, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, B e C são números reais e observe que o A tem que ser diferente de zero. Muito bem. Aí eu tenho alguns exemplos aqui abaixo de algumas funções do segundo grau e umas se encaixam no conceito de função completa e outras no conceito de função incompleta. Quando é que uma função do segundo grau é considerada completa? Quando ela tem todos os seus coeficientes e também o seu termo independente. Observe aqui, se você comparar esta função com a função genérica, aqui na definição, quem ocupa o lugar do A é o 2. Quem ocupa o lugar do B é o 3. E quem é o termo independente? O 5. Então, essa função, ela tem o A, tem o B e tem o C. Então, essa função aqui, ela se encaixa no conceito de função do segundo grau completa. No próximo exemplo eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu já digo que essa função é completa. Por quê? Porque se você observar aqui, na frente do x não aparece valor algum. Quando isso acontecer, ou vai ser 1 ou vai ser menos 1. Não tem sinal negativo. Então isso quer dizer que o valor que aparece aí coladinho no x ao quadrado é 1. E aqui no lado, do ladinho do x, aparece aqui um valor menos 5. Então aí nós temos um B que vale menos 5. E aqui o termo independente C é 6. Então aqui função completa também. A gente pode até aqui anotar aqui os valores de A, de B e de C. No exemplo seguinte nós temos uma função f de x igual a 3x ao quadrado mais 3. Observe, nessa função falta algum termo. E é justamente o termo independente. Então essa função aqui, como ela não aparece aqui valor nenhum como termo independente, é porque ele é zero. Então essa função aqui ela se encaixa no conceito de função incompleta. E essa função aqui vai ser incompleta em C. O coeficiente da variável x ao quadrado, ou seja, o coeficiente A vale 3. O coeficiente da variável x, o coeficiente B vale 3 também. E nesse caso o termo independente é zero. Show! Próximo exemplo, nós temos aqui a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 64. Observe que nessa função também está faltando alguma coisa. E o que está faltando nesse caso aqui é o coeficiente b, o coeficiente que acompanha a variável x. Então essa função aqui ela é uma função incompleta. O coeficiente a é aquele que acompanha a variável x ao quadrado. Nesse caso ele vale 4. O coeficiente b acompanha a variável x e não tem a variável x, é porque o coeficiente b nesse caso vale 0. E o termo independente C é menos 64. Próximo e último exemplo. Também uma funçãozinha incompleta. Observe aí, nós temos apenas 10x ao quadrado. f de x igual a 10x ao quadrado. Uma função incompleta. Essa função só vai ter o coeficiente da variável x ao quadrado, que é 10. O restante é nulo. Então nós temos aqui o coeficiente da variável x sendo igual a zero, ou seja, b é igual a zero, e o termo independente c também igual a zero. Função incompleta em b e em c. Dando sequência, bom, galerinha, a fórmula de Bhaskara que a gente vai utilizar para resolver aqui o exemplo já deve ser conhecida pela maioria de vocês, né? A fórmula de Bhaskara se destacada aqui em vermelho. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, onde o delta eu descubro por essa formulazinha aqui, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deixa eu aproveitar esse período aqui de quarentena, de pandemia, para usar aqui um trocadilho. Professor de matemática não usa máscara, ele usa
Bhaskara, ok? Então vamos ao exemplo. Determine as raízes ou zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Primeiro, que para você encontrar as raízes pela forma de Bhaskara, você vai igualar a sua função a zero. Então, tudo isso aqui vai ficar igual a zero. Então, eu vou escrever aqui já com o zero na igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 3x menos 4, tudo isto igual a zero. Agora, o que eu posso fazer? Identificar os coeficientes a e b e o termo independente c para começar a substituir na fórmula de Bhaskara. O coeficiente A é aquele que aparece do ladinho da variável x ao quadrado. O coeficiente A aqui, nesse caso, como não tem sinal negativo, é o 1 positivo. E o coeficiente B, aquele que aparece na frente da variável x, nesse caso aqui é o menos 3. E o termo independente C é menos 4. Agora eu posso aplicar na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, eu vou escrever ela aqui já com as substituições. Então aqui eu tenho x igual a menos, que é da fórmula, e o valor de b é negativo. Então eu vou separar esses dois sinais de menos por um parênteses. Menos menos b mais ou menos menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente vai já descobrir quanto que dá esse danado. Dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então deixa eu calcular aqui o valor de delta separadamente. Ok? O valor de delta aqui vai ser delta igual a b ao quadrado. O b, minha gente, é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que também é menos 4. Então, vamos lá. O delta, nesse caso aqui, vai ser igual a menos 3 ao quadrado. Gente, ó, esse menos 3 está entre parênteses e o expoente está fora do parênteses. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9 positivo. E menos 4 vezes 1 dá menos 4, que multiplicado por menos 4 dá mais 16. Então, o delta nesse caso aqui vai ser 25. Muito bem, então vamos substituir o valor de delta aqui na forma de Bhaskara. Aqui eu vou ter menos 3 vai dar 3 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Bom, aqui eu posso tirar a raiz quadrada de 25. Então, aqui vai ficar 3 mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5. Tudo isso dividido por 2. Beleza. Aqui eu vou separar o x1 do x2. No meu x1 eu vou usar 3 mais 5. 3 mais 5 sobre 2. Já posso até resolver. 3 mais 5 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, o meu x1 vale 4. O meu x2 eu vou utilizar a subtração. 3 menos 5. Tudo isso dividido por 2. 3 menos 5 dividido por 2 é menos 2 sobre 2, cujo resultado é menos 1. Então, a minha segunda raiz do x1 é menos 1. Então, pela fórmula de Bhaskara, gente, é bem simples. Pela fórmula de Bhaskara, você vai precisar igualar a sua função a zero, você vai precisar identificar os coeficientes a, b e o termo independente c e substituir em seus devidos lugares na fórmula de Bhaskara. Para calcular o delta também é muito simples, você vai precisar também substituir os valores de b, a e c em seus devidos lugares. Bom, gente, método da soma e do produto das raízes da função quadrática. O que é isso, né? Método da soma e do produto. Bom, para entender o método da soma e do produto, você vai ter que observar o seguinte, que o coeficiente b da função é a soma do seu x1 com o seu x2, a soma das duas raízes. E o termo independente c é o produto dessas duas raízes. Então, se você somar a raiz x1 com a raiz x2, dá o coeficiente b da função. E se você multiplicar a raiz x1 pela raiz x2, vai dar o termo independente, ou seja, o valor c da sua função. Então, vamos ver isso na prática. Você vai usar um pouco de lógica para resolver um exemplo, para resolver uma questão utilizando o método da soma do produto. A dica que eu dou é que você utilize o método da soma do produto quando o coeficiente A, quando o coeficiente B e o termo independente C forem números inteiros.
Bom, nesse exemplo aqui nós temos, determine as raízes ou zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Observe o seguinte, que você vai ter que imaginar aqui, se você tem a função x ao quadrado menos 3x menos 4, tudo isso aqui igual a zero, o que você vai ter que pensar? Você vai ter que imaginar dois números que somados dá igual a esse 3. Você não vai olhar para o sinal nesse caso aqui. E você vai ter que imaginar dois números que multiplicados, o resultado dá menos 4. A outra dica que eu dou é que você comece pela multiplicação, que você comece pela ideia da multiplicação. Dois números que multiplicados têm como resultado menos 4. Você vai pela lógica, um deles ou vai ser o 1 ou vai ser o menos 1. Então, quem seria o próximo? O 4. Mas será que 1 mais, quando você for escrever aqui em cima, 1 mais 4 vai dar 3? É claro que não. Então esse 1 aqui pode ser negativo, para que na hora que eu somar o menos 1 mais o 4, a resposta vai ser 3. Então aqui nós vamos ter o x1 igual a menos 1 e o x2 igual a 4. Então, gente, com isso eu me despeço de vocês nesta aula. Me aguardem com a segunda parte. Na segunda aula sobre função quadrática eu vou falar sobre o gráfico da função quadrática, que é uma parábola, e sobre o vértice da parábola. Ok? Aguardo vocês na próxima aula, a parte 2. E não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe aí o seu like se você gostou, deixe um comentário e divulguem aí o nosso canal para que ele possa crescer, para motivar o nosso trabalho, que a gente possa trazer mais conteúdos com videoaulas para vocês. Obrigado e até a próxima aula.